Salve, salve galera, Denis Bofarin, seja muito bem-vindo a este canal. Neste vídeo nós vamos abordar o assunto do divórcio. Bom, o divórcio é um assunto muito polêmico e que traz muitas divergências aí no meio cristão, no meio religioso. Portanto, neste vídeo nós vamos descobrir por que Moisés ele criou então o divórcio. O divórcio que Moisés criou, ele tem uma alegoria espiritual. Nós vamos ver neste vídeo. Então, para começarmos, vamos lá em Deuteronômio, capítulo 24, versículos do 1 ao 4. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio, ele o dar na mão a despedir de casa, e se ela saindo da sua casa for e casar com outro homem, e se este a aborrecer, ele lavrar termo de divórcio, ele o dar na mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou por si por mulher vier a morrer, então o seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante ao Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Mas como assim o homem que tomar uma mulher novamente, ele faz a terra pecar? Como assim? E visto que se o homem achar alguma coisa indecente na mulher e der carta de divórcio. Então o divórcio não é de qualquer maneira. Mas olha só, vamos continuar lendo para entender. Em Isaías capítulo 50, versículos 1 e 2, diz assim: Assim diz o Senhor, onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenha vendido? Eis que por causa das vossas iniquidades é que fostes vendidos, e por causa das vossas transgressões, vossa mãe foi repudiada. Por que razão, quando eu vim, ninguém apareceu? Quando chamei, ninguém respondeu. Acaso se encolheu tanto a minha mão que já não pode remir, ou já não há força em mim para livrar? Eis que pela minha repreensão faço secar o mar e tomo os rios, um deserto, até cheirem mal os seus peixes, pois não havendo água, morrem de sede. Mas como assim? Que mãe é essa que foi repudiada? De quem Isaías está falando ali? Que recebeu uma carta de divórcio? E quem é esse povo que ele está falando? Que essa carta de divórcio danifica tanto assim a terra sofre com isso. Pois não é só Isaías que dá esse entender. Jeremias também, lá em Jeremias 3, versículos do 1 ao 4. Se um homem repudiar sua mulher e ela o deixar e tomar outro marido, porventura aquele que tornará a ela não se poluirá com isso de toda aquela terra? Ora, tu te prostituístes com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Levanta os olhos aos altos desnudos e vê, onde não te prostituíste? Nos caminhos te assentavas à espera deles, como o arábio no deserto. Assim poluístes a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia. Pelo que foram retiradas as chuvas e não houve chuva seródia, mas tu tens a fronte de prostituta. E não queres ter vergonha. Não é fato que agora mesmo tu me invocas, dizendo, Pai meu, tu és o amigo da minha mocidade. Então olha só de quem ele está falando aí, Jeremias, de quem está falando, quem é essa terra? Essa terra ele está falando de Israel, dos judeus, dos filhos de Israel, das 12 tribos de Israel. Mas como assim? É porque essa terra eles se prostituíram com outros ídolos. A mãe era Israel, era Jerusalém, e o pai era Deus. Aquele povo, então, ele representava
a igreja que ainda não era aperfeiçoada, mas que Cristo iria aperfeiçoar na sua morte. Os judeus, aquele povo, eles representavam essa igreja. Eles então eram um com Deus, através de rituais, não através de Cristo ainda, mas através de rituais, de ordenanças, através da lei. Eles eram um com Deus, mas eles tinham que estar em obediência e não em desobediência, pois eles se prostituíram com outros ídolos, com outros povos. Então eles se tornaram uma terra de prostituição. Por isso, aquela terra, eles receberiam, aquele povo, aquela igreja, aquela representação de igreja, receberia a carta de divórcio de Deus. Mas como assim? O homem, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. O que muitos hoje criam várias teorias tentando explicar isso. Só que na verdade é um significado totalmente diferente do que a religião traz. Como podemos ver em Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então olha só, ele não criou apenas o homem em sua imagem e semelhança, mas a mulher também. Os dois juntos então seria a imagem e semelhança de Deus. Como assim a imagem e semelhança? Essa imagem e semelhança é que o homem, ele é a cabeça da mulher e os dois juntos então são como um, são como Deus, em união com Deus. Assim era Adão e Eva no paraíso. Os dois, Adão e Eva, representavam a igreja. E Deus, o cabeça, Deus, ele representaria ali Cristo, que futuramente o povo judeu seria a representação da igreja e Deus ali um com eles através da lei. Só que eles se prostituíram. Então Deus dá a carta de divórcio para eles, aquele povo, então vai estabelecer uma nova noiva para Jesus, onde Cristo vai ser o cabeça. Então ele profetiza através dos profetas, ele anuncia a vinda de Cristo, a vinda do Messias. Olha o que diz ainda em Gênesis capítulo 5, versículos 1 e 2. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. E os abençoou, ele os chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Quando eles foram criados, então, foram a semelhança de Deus. Então, visto que o homem, ele tem poder sobre todas as coisas aqui na terra, sobre os animais que voam, sobre os répteis, sobre os animais domésticos, sobre tudo. O homem, ele é como se fosse a representação de Deus aqui na terra. A mulher, então, sendo a representação da igreja. Os dois, então, são um em Deus. Agora vamos lá para Mateus capítulo 5, versículos 31 e 32, onde o próprio Jesus ele vai falar um pouco do divórcio. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe e a torna-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Então aquele que repudiar a sua mulher, a não ser por relações sexuais ilícitas, por prostituição, aquele que repudiar ela comete adultério. E aquele que casar com essa mulher que foi repudiada, aquele que casar com essa, ele comete adultério. Em Mateus ainda, capítulo 19, versículos do 7 ao 9. Replicaram-lhe, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Então aí os fariseus eles tentam Jesus em entrar em contradição contra Moisés, mas eles não conseguem, porque Jesus aí dá a mesma resposta.
Só que enquanto os fariseus eles estavam falando de um casamento físico, de um divórcio físico ali de um homem e uma mulher, Jesus estava fazendo uma analogia. Jesus veio para eles para repudiar aquele povo, repudiar Jerusalém, Israel, repudiar os judeus, porque ele era o noivo e eles seriam a noiva, porque eles seriam a futura igreja. Só que eles se prostituíram. Jesus então veio para dar carta de divórcio para eles. Só que na verdade eles não entendiam as parábolas de Jesus. Como podemos ver neste mesmo capítulo, lá nos versículos do 3 ao 6. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, olha isso que interessante. Deus então criou o homem e mulher. Os dois então juntos são uma só carne. Só que Adão e Eva não teria como deixar pai e mãe para se tornar uma só carne. Isso vem depois, eles estavam falando de Moisés. Só que o que Jesus quis dizer quando ele falou que deixará o homem pai e mãe e unir-se-á à sua mulher? É claro que ele estava falando também do casamento físico aqui, um homem e uma mulher. Nós deixamos pai e mãe para se unir à nossa mulher e assim ter a nossa família. E exatamente esta é a nova igreja de Cristo depois da cruz, a família. O homem tem que deixar pai e mãe e se unir à sua mulher. Então o que Deus fez foi preservar um povo pecador durante um tempo determinado e desse povo enviar o seu filho, enviar um noivo, onde desse povo ele aperfeiçoaria a sua igreja e traria uma noiva para o seu filho, tornando-se ele um com a noiva. Mas que alegoria é essa? Quando Adão e Eva pecou no paraíso, o homem se afastou de Deus. Deus estava longe do homem. Então Deus, ele quis reconciliar-se com o homem e fazer morada nele novamente. Então para isso o homem teria que se unir a Deus novamente. Só que por causa do pecado, o homem estava longe de Deus. Então Deus, ele teve esse plano, o plano da lei de preservar um povo pecador durante um determinado tempo para enviar o seu filho para aquele povo, para que assim Deus pudesse ligar o filho dele com o povo para que eles se tornassem um com o filho dele e assim sendo um com Deus, para que o homem pudesse voltar a Deus, se ligar novamente com Deus. Só que esse povo se prostituiu, esse povo foi um povo pecador, esse povo perseguiu aqueles profetas que Deus mandou para aquele povo. Eles mataram eles e eles mataram inclusive o noivo que Deus mandou. Então Deus deu carta de divórcio a este povo, a Jerusalém, a Israel. Praticamente todas as parábolas de Jesus levam a isso, como na parábola dos talentos também, que na vinha, o dono da vinha, ele saiu e mandou os seus servos para verem a vinha. Então os trabalhadores ali mataram esses servos e ele pensou: vou enviar o meu filho, este eles respeitarão. Deus enviou o filho dele, mas eles mataram também e quis para ele a vinha. E quando o dono então veio, castigou esses trabalhadores. Todas as parábolas de Jesus, se nós analisarmos, levam para esse fim, levam para o divórcio de Jerusalém, o divórcio de Israel. Parábola do joio e o trigo. O joio seriam o povo de Israel que rejeitaram Jesus. O trigo seriam aqueles que reconheceram Jesus, pois vimos que os discípulos, quando Jesus se batizou com João Batista, os discípulos reconheceram ele, enquanto que outros fariseus não reconheceram. A parábola das 5 virgens também. As 5 virgens são esses fariseus que não reconheceram Jesus, enquanto as outras 5 virgens com as lamparinas acesas reconheceram Jesus, que são os apóstolos e os discípulos. Então veio o noivo. E a parábola do casamento, onde os convidados não apareceram,
que foi os fariseus, ou aqueles judeus que não reconheceram Jesus. Então eles tiraram eles, mandaram embora e pegaram aqueles que eram coxos, cegos, pegaram os pecadores, que é os gentios, e fizeram dele um povo que não ama o noivo, mas por interesse, e sim por amor, porque a prostituta, ela ama o homem por dinheiro, já a noiva, ela ama por amor. E Israel, Jerusalém, se prostituiu com outros ídolos, inclusive os sacerdotes, por causa de lucro, por causa do dinheiro, inclusive do dízimo. Eles não queriam que Jesus ele fosse reconhecido e por isso perseguiram e mataram Jesus, porque os apóstolos estavam tirando as pessoas da lei para não cumprirem mais a lei. E é aí que entra aquela passagem em que deixará pai e mãe e unir-se-á a sua esposa. Mas como assim? Olha só, vamos entender então agora. Em Atos 7, versículo 8, diz assim: então lhe deu a aliança da circuncisão, assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia de Isaque. Procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Os 12 patriarcas que veio de Jacó são os pais da igreja. Eles iniciaram então a igreja que futuramente iria ser a igreja de Cristo. Aqueles patriarcas foram uma sombra, uma figura da igreja de Cristo que iria ser aperfeiçoada na cruz. Romanos capítulo 9, versículos 4 e 5. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças e legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todo sempre. Amém? Então eles, os judeus, as 12 tribos, são os patriarcas. Eles são os pais da igreja. Quando Jesus veio, Jesus então disse que para se casar, o homem tem que deixar pai e mãe. Ou seja, para se casar com Cristo, os judeus tiveram que deixar a lei. Eles teriam que deixar a lei de Moisés para se casar com Cristo. Só que muitos não quiseram deixar a lei. Mas como assim deixar a lei? E por que deixar a lei? Vamos entender isso agora. Vamos lá para Gálatas capítulo 3, versículos 23 e 24. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé, que de futuro haveria de se revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então a lei foi um tutor. O tutor, ele é aquele que cuida da pessoa enquanto ela não consegue andar ou se virar com as suas próprias forças. A lei foi tutor do povo ou da igreja, que seria de Cristo, até que viesse Cristo como cabeça. A lei então seria, e os patriarcas foram os pais da igreja, que as conduziram a noiva até o altar com Cristo. Só que essa noiva, ela se prostituiu, então Cristo deu uma carta de divórcio para se casar com outra noiva, uma noiva pura, aquela que pela fé ama Cristo e assim ama ao próximo. Olha só em Gálatas, ainda capítulo 4, versículos 1 e 2. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo Pai. Então olha só, enquanto é menor, esse tempo da lei representa um tempo em que uma pessoa era menor, nesse caso a igreja. A igreja era menor, ela não conseguia andar sozinha. Por esse motivo necessitava de sacerdotes e sacrifícios, e assim profetas profetizando tudo o que viria a acontecer. Mas esse tempo veio quando Cristo chegou. Essas também são muitas das parábolas em que Cristo é um noivo. Quando ele veio, muitos não reconheceram Cristo como esse noivo, enquanto outros reconheceram esse Cristo como o noivo. Mesmo antes, ele já havia dado esses sacerdotes, os pais que eram as 12 tribos, os
patriarcas de Israel para aperfeiçoar futuramente essa igreja. Eles foram os tutores, como podemos ver em Efésios capítulo 4, versículos do 10 ao 15. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo aquele que é a cabeça, Cristo. Então os patriarcas, a lei e os profetas foram dados até que veio Cristo. Aqueles apóstolos são os 12 apóstolos, os evangelistas são Mateus, Marcos, Lucas e João, os profetas foram os profetas maiores, os profetas menores, os pastores e os mestres foram Abraão, Jacó, José, Moisés, Davi. Eles foram pastores que ajudaram ao crescimento desse corpo que seria o futuro corpo de Cristo. Eles foram os pais que levaram a igreja ou a noiva até o altar quando veio Cristo. Porém, os convidados não foram achados, que é os judeus, que é o povo de Israel, que perseguiram os profetas, que matou também Jesus. Os convidados não foram achados e então eles receberam carta de divórcio. Esta noiva recebeu carta de divórcio e Jesus então se casaria então com uma outra noiva, uma noiva pura e sem mancha, que foi lavada pelo seu próprio sangue na cruz. Então veio a fé. Por esse motivo, Paulo, ele entendeu isso e ele deixou a lei, tanto que ele começou a ensinar tanto os gentios como os judeus a se apartarem da lei de Moisés, porque Cristo agora era o cabeça, Cristo é o guia e não mais a lei, não mais os profetas da lei, não mais os sacerdotes. Cristo se findou ali e foi isso que Jesus ele tentou dizer para Nicodemos, quando ele disse, é necessário nascer de novo. E Nicodemos falou, como pode um homem velho entrar no ventre de sua mãe e voltar a nascer? Jesus estava querendo dizer para ele, tudo que você aprendeu, porque ele era um mestre na sinagoga. Jesus quis dizer para ele, tudo que você aprendeu até agora, esquece, joga fora e reaprende novamente. Aprende tudo de novo, tudo novamente, deixa tudo que você aprendeu de lado e aprende novamente, porque a lei foi o pai que conduziu a noiva até o casamento, até o noivo. Só que essa noiva não quis largar do pai. Então Jesus teve que repudiar essa noiva que foi prostituta para se casar com uma outra noiva pura. E aí vem o tempo da fé. Então, filhos de Deus são aqueles da fé, que creem em Cristo pela fé e que amam uns aos outros e não voltam à lei, porque é necessário deixar pai e mãe para unir-se à sua esposa, ao seu esposo, à sua noiva, para se tornarem um. E para se tornar um com Cristo, que é o noivo, tem que deixar pai e mãe. Então tem que deixar a lei, que foi o pai, que foram os patriarcas. Eles tiveram que deixar a lei para se tornar um com Cristo, para se casar com Cristo. Só que nos dias de hoje não é isso que se ensina. O sistema religioso prende novamente as pessoas à lei, aos patriarcas. Assim como os patriarcas, como os descendentes deles, os fariseus não quiseram largar a lei para se casar com Cristo. Eles não reconheceram Cristo como o noivo e o mataram. Hebreus capítulo 10, versículos do 1 ao 12. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios, que de ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessados de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados?
Entretanto, nesses sacrifícios fazem recordação de pecado todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formastes. Não te deleitastes com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito ao meu respeito, para que fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer: como acima sacrifícios e ofertas não quisestes, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer os serviços sagrados e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Então Jesus, tendo se oferecido para ser sacrifício uma única vez pelos pecados, para todo o sempre. Então, naquele momento em que os fariseus não reconhecem que Jesus foi esse sacrifício, eles continuam na prática de fazer sacrifícios diários e anuais. Só que se Jesus foi esse sacrifício e os apóstolos, assim como Paulo, reconheceu Jesus como esse sacrifício, então para quem eles faziam esse sacrifício? Naquela época, antes do ano 70, do templo ser destruído. Esses sacrifícios se tornaram pagãos, se tornaram a um Deus que não era mais Deus daquele povo, porque o Deus daquele povo repudiou eles, dando carta de divórcio através de Jesus na cruz, que se tornou o sacrifício perfeito e aperfeiçoando para sempre a igreja. Não tem necessidade desses sacrifícios mais. Eles faziam esses sacrifícios rejeitando a autoridade de Jesus, não reconhecendo Jesus como o cabeça, como o sangue derramado que limpou as vestes de todos agora. Então esses sacrifícios passaram a ser sacrifícios pagãos, esses sacrifícios que os fariseus faziam, porque já não havia mais necessidade dos sacrifícios. Jesus se tornou o sacrifício eterno. E até os dias de hoje os líderes religiosos ensinam as pessoas a fazerem alguns sacrifícios, como o batismo, como Santa Ceia, como ir a um templo e submeter a um pastor que também tem que ter a mediação de Cristo para ser mediador dele e de Deus. Esse pastor, então, ele tira essa mediação de Cristo e ele quer ser o mediador das pessoas, ser como os sacerdotes, mas é necessário deixar essa lei, deixar os sacerdotes. Então quem quiser se casar com Cristo tem que deixar pastor, tem que deixar os sacerdotes, para que não sejam mais meninos sobre uma tutela. A tutela agora é Cristo. Para se tornar um com Cristo, tem que deixar os pais, não tem jeito. Olha só, podemos ver o momento em que os próprios discípulos, que naquele momento eram discípulos de João Batista, eles reconhecem Jesus como esse mestre, reconhecem Jesus como o noivo. Eles então passam a ser a noiva de Cristo, a igreja. Olha só, podemos ver em João, capítulo 1, versículo 45. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, o filho de José. Enquanto que os fariseus, eles não reconheceram Jesus como esse mestre, como aquele em que a lei e Moisés haviam falado. Eles não reconheceram, porque eles não quiseram largar da lei. Olha só, isso podemos ver em João capítulo 9, versículos 28 e 29. Então o injuriaram e lhes disseram: discípulos dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é.
Aí os fariseus estão falando com o cego em que Jesus ele cura e ele vai se lavar no tanque de Siloé. Então esse cego, eles conversando ali com os fariseus, ele fala: vocês também querem ser discípulos dele? E os fariseus falam: discípulos dele és tu, nós somos discípulos de Moisés. Eles não quiseram largar Moisés, os pais, para se casar com o noivo, porque eles não reconheceram o noivo, mas os discípulos sim, os discípulos reconheceram. E olha só o que o próprio Jesus vai dizer dos fariseus. Isso lá em Mateus capítulo 23, versículo 2. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Então olha só, que na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Os escribas e fariseus, eles quiseram o lugar de Moisés, a posição de Moisés. E eles não entenderam que eles eram um discípulo que iriam se casar como noivo. Eles não reconheceram isso. O ego deles foram tão grande que eles quiseram a posição. A posição subiu a cabeça deles. Eles então queriam a posição, queriam o status. Eles queriam ser alguém perante o povo, e eles não quiseram deixar que Jesus fosse esse líder. Eles quiseram ser este líder. E olha só o que Jesus vai falar a partir dos versículos 4 ao 11. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam os primeiros lugares nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chamei vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, aquele que estás nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo, mas o maior dentre vós será o vosso servo. Então estas são as palavras de Jesus. Jesus disse para não ninguém chamar ninguém de mestre, porque ele é o mestre. Nós todos somos irmãos, todos somos iguais. Nós somos a noiva que se casou com Cristo. Portanto, os líderes religiosos, os pastores, eles fazem igual estes fariseus. Eles querem ser chamados de mestres, por isso eles não deixaram a lei, eles não deixaram Moisés, eles querem a cadeira de Moisés, por isso se assentaram nela e perseguem aqueles que querem fazer as pessoas se apartarem da lei, como Paulo fez. Eles falam que esses são hereges, perseguindo os da graça, os que querem pregar a graça, afastando as pessoas da lei. Mas eles querem a posição de Moisés, eles querem a posição de Jesus e fazem muitos se perderem neste caminho. O divórcio ele tem uma simbologia, uma analogia espiritual muito grande, que muitos não conseguem entender. Deus então, ele repudiou e deu a carta de divórcio para a primeira igreja, para a primeira noiva, que foi o povo de Israel, que foi aquele povo, foi Jerusalém, porque eles se prostituíram. E então, no dia do casamento, ele se casou com uma outra noiva. Esse foi o plano de Deus. O plano de Deus nunca foi destruir a terra, destruir tudo, mas sim reconciliar o homem com Deus. Visto que muitos hoje esperam um terceiro templo lá em Jerusalém, lá em Israel, para a vinda do anticristo. Mas é como está escrito: aquele que se unir àquela que foi repudiada, esse comete adultério. E você também, que deixa Cristo para se submeter a um pastor, a um apóstolo dos dias de hoje, a um profeta, você está traindo Cristo com esta pessoa, com este líder religioso. Você está traindo Cristo com ele, está se prostituindo com outros líderes. Você está idolatrando, isso é idolatria, visto que nos dias de hoje há muitas idolatrias por estes homens. Há vários pregadores da mídia famosos que as pessoas idolatram eles, e isso é muito comum no meio gospel, na religião, né, no sistema religioso, idolatrarem bandas gospels, assim como pastores, como os líderes evangélicos são idolatrados nos dias de hoje e estão levando muitos ao erro. Portanto, isso é prostituição contra Deus, prostituição espiritual. Portanto, aquele que quiser casar com Cristo tem que deixar
pai e mãe têm que deixar a lei para se casar com Cristo. É como está escrito: aquele que é guiado pelo Espírito Santo não está sob a lei. Então esse foi o vídeo, espero que você tenha entendido e espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe o seu like e se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, porque vamos começar a abordar aqui as parábolas que Jesus trouxe, mas de uma maneira espiritual, a parte espiritual que Jesus quis trazer todas as parábolas. Então eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!